De volta com o nosso live ao vivo nas tardes da RIC TV. O que esse quadro está fazendo aqui? A gente vai usar logo depois de você ficar bem informado com as notícias da tarde. Um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes aponta que quase 70% das estradas brasileiras têm algum tipo de problema. No Paraná, o índice de rodovias nesta situação ficou em 59,2%. Termina hoje o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela tem como data limite para cair na conta o dia 20 de dezembro. Caso o empregador tenha decidido pela parcela única, ele tem que depositar ainda hoje. E o Brasil deve ter um novo feriado a partir dos próximos anos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o Dia da Consciência Negra para um feriado nacional. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. O Dia da Consciência Negra é celebrado sempre em 20 de novembro. E o país teve também uma lei sancionada, escrita inteiramente pelo ChatGPT, aquela plataforma de inteligência artificial. A lei veio da Câmara de Porto Alegre e isenta a população de pagar um novo medidor de consumo de água caso o objeto seja roubado. O texto levou poucos segundos para ser redigido pela plataforma. E o projeto de lei que proíbe cigarros eletrônicos em ambientes fechados da capital paranaense foi aprovado na Câmara. A proibição vale para ambientes fechados de uso coletivo, públicos ou privados. Foram 19 votos contra 6, além de uma abstenção. O texto segue agora para a sanção do prefeito Rafael Greca. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, divulgou novas imagens de como deve ficar a ponte de Guaratuba. Mas também hoje veio a confirmação de que o início das obras deve ficar apenas para 2024, enquanto o governo aguarda a emissão da licença de instalação. Vamos falar mais dos cigarros eletrônicos? Antes de tudo, você sabe exatamente o que são os vapes e, mais importante, o que tem dentro deles? O cigarro tradicional gera fumaça a partir da queima do tabaco. Já os cigarros eletrônicos têm bateria e produzem vapor ou aerossol. Mas, segundo o Ministério da Saúde, ambos podem gerar doenças e morte. Por isso, a comercialização dos vapes é proibida no país. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, eles não são seguros e possuem substâncias tóxicas além da nicotina. Podem causar doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, dermatite e até câncer. Estudos mostram que podem ser tão prejudiciais quanto o cigarro tradicional. Bom, e mesmo proibido no Brasil, o uso segue crescendo cada vez mais, principalmente entre a população mais jovem. De acordo com um estudo do IPEC, o número de usuários passou de 500 mil lá em 2018 para quase 2,5 milhões de pessoas neste ano de 2023. A Anvisa deve fazer amanhã uma reunião pública para discutir o problema e também uma eventual regulamentação aqui no nosso país. Propostas sobre o tema têm aparecido em diversas assembleias e até no Congresso Nacional, onde tem um projeto da senadora Soraya Tronic, que já foi protocolado e quer criar aí regras para a produção, para a comercialização, importação e até exportação dos vapes, mas não existe uma expectativa de quando o assunto deve ser pautado. Para falar mais deste assunto e conversar com você aí de casa, nós recebemos aqui no estúdio a pneumologista Josiane Macchioro, que inclusive levou a discussão sobre o tema na Assembleia aqui do Paraná. Doutora, a regulamentação deve melhorar ou piorar a situação no Brasil se vier a acontecer no futuro? Pois é, a gente teve até uma notícia curiosa para a gente, né? A proibição do vape em lugares fechados em Curitiba, porque se é proibido no Brasil, né, a gente está falando uma coisa que não era para ser usada de forma nenhuma. Mas a verdade é que ele está por todo lugar e a discussão vai além de legalizar para saber o que tem dentro do vape, né? Quais são as consequências a longo prazo desse dispositivo novo e, principalmente, qual que é a consequência para as nossas crianças e adolescentes, que atualmente são o foco principal desse produto. Doutora, muita gente faz a comparação entre o vape, o cigarro eletrônico e o cigarro tradicional, a gente pode chamar assim, né? Aquele que a gente já conhecia. Um é melhor que o outro ou não existe essa comparação? Eu até vou pedir esse quadro para dar aquela minha veia de professora, não resistiu. Mas eu acho que fica mais fácil a gente entender, porque geralmente a gente pensa assim, né? O cigarro convencional, sendo vários componentes que a gente já está acostumado, mais de 7 mil substâncias, um monte delas cancerígenas, e a nicotina, ali dentro, como um dos componentes.
E algumas pessoas acham que o cigarro eletrônico é apenas a nicotina, mas a verdade é o que a gente tem não é muito parecido com isso. Na verdade, a gente tem dois dispositivos muito diferentes, cigarro eletrônico, digamos assim, e aqui o cigarro convencional. E eles compartilham realmente a nicotina, que é a substância que causa a dependência. Porém, tudo que a gente conhece da queima do cigarro convencional não existe no vape, mas aqui ainda é uma grande interrogação. A gente tem as substâncias que fazem aquele aerossol, aquela fumaça branca, né, tão característica do vape. Ali a gente já conhece algumas substâncias, já sabe que ali tem substâncias cancerígenas sim. E aqui a gente tem mais de 5.000 flavorizantes, que aí sim a gente não tem a menor ideia do que existe lá dentro. Algumas substâncias a gente conhece, outras tantas ainda é mais dúvida do que resposta. Mas a regulamentação permitiria que a gente conhecesse isso ou não? Então, a intenção é que realmente a gente consiga descobrir o que tem ali através da regulamentação. Mas o que a gente sabe é que, infelizmente, a coisa não é tão simples, porque uma vez regulamentando, vai incidir impostos, isso seria uma coisa boa, porém, aumenta o preço, aumenta também os produtos ilegais. Hoje, a nossa realidade, por exemplo, no Hospital de Clínicas, é a grande maioria dos pacientes fumam cigarro convencional do Paraguai, da internet, e isso vai acontecer com o vape também, afinal já é um produto mais caro. Então a gente ainda vai continuar nessa dúvida muito grande, porque o ilegal vai continuar. Olha, mas hoje a proibição é o que vale aqui no país, né? Não é permitida nem a venda, nem o uso. Mas é muito fácil encontrar os vapes à venda, até mesmo em aplicativos de delivery. Quando começou a fumar cigarro eletrônico, Luan comprava o aparelho clandestinamente em adegas de São Paulo. Agora, ele nem precisa sair de casa. Pede pelo celular. O mesmo aplicativo de entrega de refeições oferece também vários tipos de vape. Quero esse e tal, manda para ele, já está sendo entregue. 10, 15 minutinhos já está na sua casa. Não pede identidade, não pede nada. Os anúncios se espalharam pelos aplicativos. A cobrança de taxa de entrega para envio imediato. Neste, o cigarro eletrônico é oferecido por R$ 140, como se fosse um copo de açaí. Quase todos têm essências adocicadas, que imitam o sabor de frutas. A propaganda, a venda e a produção de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009. Estudos revelam que a fumaça produzida pode conter, além de nicotina, metais pesados como chumbo, ferro e níquel, causadores de doenças respiratórias. Alguns profissionais da área da saúde, como esta farmacêutica, ex-diretora da Anvisa, acreditam que a regulamentação da venda do dispositivo pode trazer benefícios para o consumidor. Da queima da matéria orgânica, eu tenho um vapor que tem cerca de até 100 substâncias. Me parece que eu já tenho uma redução relevante do risco que corre a pessoa que consome esse produto. Agora, doutora Josiane, o melhor mesmo seria não fumar nenhum cigarro, né? Exatamente. Na verdade, a nossa maior preocupação dentro da comunidade médica é renormalizar o cigarro. Porque a gente tinha uma geração inteira que nem pensava mais em fumar. E agora a gente tem crianças e adolescentes interessados novamente num produto que vai torná-los dependentes da nicotina. E nem sabemos ainda ao certo quais serão os sintomas, né? Exatamente. Ao longo prazo, infelizmente, a gente vai descobrir quando a gente acompanhar os usuários de agora. Doutora Josiane Marchioro participando aqui com a gente. Obrigada, viu, pela visita mais uma vez aqui ao RIC Notícias Live. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e te convidando para amanhã, sexta-feira, voltar a estar conosco, 2h20 da tarde, depois do Balanço Geral com as notícias do Paraná, do Brasil e do mundo. Você fica agora, claro, com a programação da Record. Vem aí a novela A Terra Prometida. Logo na sequência, o Cidade Alerta Nacional. E às 6h da tarde, chega o Paulo Gomes com o Cidade Alerta Curitiba. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.